Bem-vindos a mais uma entrevista da rúbrica Entrevistas de Elite. Gostaram desta pausa? Porque esta pausa? Porque hoje eu tenho o prazer de estar com a Ana Frias e eu fiz a pausa porque este é um momento muito especial. A Ana Frias, para mim, enche-me o coração estar com ela. Obviamente que temos tido a sorte de ter conhecido malta impecável e ter trazido malta impecável para falar aqui convosco, em casa também. Mas a Ana é talvez uma das pessoas mais especiais que eu tive o privilégio de conhecer nos últimos 6 meses. Portanto, para mim, é de coração cheio que eu tenho a agradecer por teres aceito este convite e talvez 1 ou 2 meses depois de falarmos sobre esta possibilidade, estares aqui para partilhar um bocadinho de como tu pensas e todos os teus grandes feitos. A Ana, que para mim é a rainha dos grandes fontes, e por isso, olha, Ana, seja muito bem-vinda, mais uma vez, muito obrigado. Queria-te lançar já uma pergunta, que é: como é que nasce o ciclismo para ti? Olá, Diogo. Muito obrigada por me receberem aqui nesta vossa casa, a ti particularmente, mas também a todo o staff da Cycling District. Obrigada por me receberem. Ora bem, o ciclismo nasceu para mim, já vem desde criança, eu gostar de andar de bicicleta. E no meu bairro, na altura, pedalava muito, nas férias, na terra do meu pai, pedalava muito, andava de aldeia em aldeia. Com rodinhas ou sem rodinhas já? Sem rodinhas, mas lembro-me da primeira vez que, como foi largar as rodas, lembro-me do momento, o local e com quem eu estava, isso não vou esquecer. E lembro-me de andar de aldeia em aldeia com aquelas bicicletas antigas que até o selinho era assim comprido e não havia mudanças, mas bem, pronto, já gostava de pedalar aí nessa altura. Mas mais recentemente o que me trouxe para o ciclismo foi através do marido, que via às voltas a Portugal, e ele estava ali no sofá há horas a ver aquilo, a comentar, e eu não entendia nada. Ele já fazia ciclismo, Marcos? Não, via só. Só ver. Só via. E eu olhei e parei, disse, olha, acho que vou gostar disso, quero fazer isso. Já fazias algum desporto nessa altura? Eu fazia musculação. Ok, espetacular. E fazia surf também, aqui em Matosinhos, a fazer surf. Muito parecido com o ciclismo, portanto. Sim. Só que eu quando tentei puxar o Marcos para isso, ele não gostou, portanto não era a onda dele, então tive de mudar a trajetória porque eu tenho de fazer alguma coisa. Passamos, não era a onda dele, para se calhar para ser a montanha dele, não? A montanha dele. E então, desafiaste o Marcos, que via muito ciclismo, a experimentar? Olha, quero fazer isso. Então a primeira bicicleta que compramos até foi uma bicicleta de BTT, para passear com os amigos ao fim do dia, e foi engraçado, foi bom, mas eu disse-lhe ao fim de algum tempo, e ainda não estou satisfeito, não é isto, eu quero andar assim como ele. E ele riu-se novamente, pronto, lá estávamos, teve de mudar outra vez. Vendemos a bicicleta, compramos de estrada e... Qual foi a tua primeira bicicleta de estrada? Foi uma KTM 1000 Strada, é Strada. Portanto, é uma bicicleta de alumínio e foi a minha primeira bicicleta que me fez muitos momentos felizes na estrada. Certeza. Hoje está no meu cunhado, portanto ainda está próximo de mim e fico feliz de saber que está a ser bem usada. E então viemos para o ciclismo, comecei eu, veio ele também por arrasto, porque também é um momento para passarmos tempo em família, sem termos de estar a gastar gasolina, não é? Passamos um domingo, um sábado a passear. E de forma saudável, não é? De forma saudável, aliando também uma atividade física a isto, e percebemos que gostávamos os dois e seguimos juntos nisto. Maravilhoso. E depois, quando é que surge, ou seja, passaste de dar uma volta ao final do dia com amigos, não é? Neste caso até com o Marcos, e depois quando é que entra a vertente um bocadinho mais desportiva, não é desportiva, desculpa, competitiva? Sim. Foi em 2019 que começamos de passeios a ir a Granfondos. Soubemos disto, agora não sei como, mas o primeiro Granfondo que eu fiz foi Montemuro, em 2019. Okay. Com acumulada já... Sim. Foi Granfondo ou foste ao pequeno? Médio fundo. Médio fundo. Médio fundo. Já com um acumulado significativo, ainda muito ingênua nesta área, mas lá fomos os dois, juntos, e
E foi uma experiência boa e foi aí que eu disse, não, vamos continuar, isto é fixe. Fizeste, por curiosidade, fizeste a prova toda com ele? Foram tipo lado a lado? Sim. Obviamente não foram competir, não é? Foram só Claro. à busca de uma nova experiência. Mas como é que foi? Ou seja, certamente que esse primeiro Gran Fondo ainda te está na memória. Chegaste ao fim, o que é que sentias, Ana? Olha, está-me na memória porque estava a bom tempo na altura e no dia na altura davam perspectivas de chuva. Então tivemos de arranjar umas capas à última da hora e ao Diogo, a gente quando vai a ver... Aquelas capas como os turistas, literalmente. Quase! A gente quando vai a ver a forma como se vestia, que vergonha! Mas porquê? Então, era um arco-íris? Não, era uma capa, que um S era grande, então a descer ou a passar o vento, aquilo fazia efeito de balão... Ui, Parecias horrível. um papagaio. Tal e qual. A gente vai a ver hoje, fica pessimamente, mas pronto, na altura era o que era. E cheguei, fizemos a mítica subida de Monte Muro, a subida do Aveloso. Eu devia saber, mas não sei. Sim, e aí, aliás, não nos deixaram virar para o grande, imagina o tempo que eu demorei a chegar à divisão, e então viramos para o médio, obrigatoriamente. Mas foi uma sensação espetacular à chegada. Terminaste, realização, foi... sim. Exato, é isso que eu... De realização. E depois, naquele momento, sabias que era aquilo que tu querias fazer, era ali que querias apostar? Olha, eu não me recordo disso. Eu recordo-me de ver ali aquele convívio, lembro-me de ver a Love Tiles ali nos pódios, a receber prémios. Disse para mim mesmo, eu gostava de estar naquela equipa um dia. E pronto, entretanto realizou-se, falamos disso entretanto, mas fiquei com entusiasmo para continuar, pelo menos. E como correu tudo bem, pronto, deu. Ou seja, havia ali algum estímulozinho que puxava por ti para querer mais e mais e mais, e se calhar foste começando, acabando se calhar médios, Gran Fondos e querendo sempre mais até chegar onde realmente estás hoje. E deixa-me só se calhar fazer aqui um atalho, mas perguntar-te objetivamente, quantos Gran Fondos é que já fizeste até agora? Eu tive a estudar isso, Diogo. Tive de ir ali aos arquivos Já não os contas, não é? Portanto, já tiveste que ir a ver. Já, agora a partir daqui vou saber para a frente quantos é que faço. Tenho 60 Gran Fondos. Jesus. Gran Fondos, médio fondos, mini fondos, claro. no geral. Exato. Incluindo algumas provas de BTT. E sim, é isso. Portanto, 60 provas. E dessas, tu consegues dizer mais ou menos quantos pódios? Dessas consigo tirar uns entre 40 a 50, 40 pódios, sim, a 50 pódios. Isto é surreal, não é? Parece, falamos aqui de uma Ana que começa em 2019, o primeiro é só para acabar e nem sequer conseguiste ir ao Gran Fondo porque fazias a uma velocidade de, eu não quero dizer desculpa caracol, mas inferior àquela que fazes hoje pelo menos, e depois se calhar fazes os teus primeiros 5 ou 6 ali em evolução e depois daí para a frente é sempre só pódio. É sempre a evoluir. O que é que te motiva à data 2 para querer continuar a ir atrás de uma nova experiência, de um novo Grande Fondo, de um novo pódio? O que é que te move, Ana? Olha, o que me move é mesmo a paixão por esta modalidade. Identifico-me e com isso pretendo continuar porque é uma prova, é uma modalidade exigente. Tu sabes isso e qualquer pessoa que fala no ciclismo sabe que é uma modalidade que te põe no sítio, que te torna mais resiliente, que te torna disciplinado, talvez, e eu gosto desse rigor. E faz isso comigo, e para mim isso é acrescentar-me, é tornar-me uma melhor pessoa. Então tudo que seja para evoluir, eu quero continuar. O ciclismo faz isso comigo, então enquanto estiver bem, é para continuar. E has de continuar muito tempo bem, até com essa mentalidade, sem dúvida. Aquilo que eu te perguntava é, aplicando um bocadinho aquilo que disseste, o teu rigor, como é que tu preparas uma nova prova? Vamos dizer, o próximo Gran Fondo, tens... um treinador, por acaso sei, mas é só mais a malta lá em casa. Um treinador, que tipo de preparação é que fazes? Olha, eu quando comecei, eu não tinha nada disso, eu nem percebia muito destes assuntos, odds e potências, não percebia. A partir do momento que tive um treinador, ensinou-me bastante, puxou por mim. Em que sentido? Melhorei valores que eu não entendia. Ok. Potência bruta, estamos aqui a falar, sim. Sim, melhorei valores, comecei a sentir como é que é pedalar na estrada e trabalhar por sensações e conhecer-me a mim mesma.
E sinto que preciso de um treinador. É um bocado capricho ter um treinador para quem faz isto como hobby. É um capricho, mas eu preciso porque eu gosto de saber o que é que eu ando a fazer. E pedalar por pedalar, sim, dá. Mas vamos para a estrada e podemos descansar constantemente. E assim, ter um treinador, ele ajuda-nos a cada dia fazer algo diferente, que nos vai puxando, conhecendo o nosso corpo, sabendo se estamos cansados, se não estamos, onde parar, onde abrandar, onde descansar totalmente. E eu preciso disso, porque senão ando e nunca sei se estou cansada ou se não estou. Então, às vezes também é aquilo que chamamos de ter um bocadinho accountability, não é? Ou seja, ter alguém do outro lado que nos exige naqueles momentos em que não nos apetece treinar ou, enfim, que Sim. não encontramos motivação por N razões, podem ser profissionais, pessoais, o que for, mas o facto de ter o treinador é também um estímulo de alguém que puxa por nós para sermos rigorosos. Sentes também que o treinador representa isso para ti? Sim, porque eu levo muito isto a sério e mesmo eles até não puxando muito por mensagens, às vezes a falar, eu já faço isso, sinto essa obrigação perante o treinador. Exato. E então, claro, a gente estando mais em baixo ou mostrando alguma fadiga ou desânimo, ajuda-nos sempre. Assim, olha, então não faças assim, faz assado, vamos ouvir o corpo hoje a mente não está tão bem, vamos descansar. Ajuda-nos, claro. Na componente psicológica e mais treino da mentalidade e da tua resiliência que falavas ao bocado, tu achas que o treinador também acaba por ser importante? Ou qual é o papel do treinador nesse capítulo? É assim, eu por mim, eu já sou uma pessoa com um pouco de mente forte e aguento e tolero as coisas. Então, mesmo que eles não o façam, o meu interior faz por mim. Por isso, às vezes, quase que nem preciso desse estímulo, mas existindo é bom. Sem dúvida. Existindo é bom. E, claro, os treinadores fazem sempre essa parte e é sempre importante, quando a gente não encontra a força, eles ajudam-nos a tê-la. Eu, sem dúvida, eu pergunto isto porque eu tenho o prazer de ou estar a conhecer muita gente e vejo pessoas mais automotivadas, mas pessoas também menos automotivadas. E principalmente aí, nessas que são menos automotivadas, que ao ter o estímulo do treinador, não só as faz ser mais consistente, mas também depois permite-lhes criar o hábito, ganharem mais confiança e evoluírem de forma exponencial. Sim. Versus aquilo que elas realmente conseguiriam fazer sozinho. Portanto, eu acho que nós sozinhos conseguimos sempre fazer uma caminhada, mas se fizermos acompanhada ou em pelotão, digamos, com ajuda, em equipa, conseguimos ir sempre mais rápido, não é? Sim. E seja o treinador ou estar numa equipa como tu na Love Tiles, e até podemos fazer a transição para aí, acaba sempre por puxar mais para nós. Sim, é uma faísca que precisamos, Exato. aquele estímulo que às vezes precisamos, que desconhecemos, que é importante, mas quando temos, percebemos que isso fazia falta. Sem dúvida. E continuamos. Sem dúvida. Tu, quando fizeste o teu primeiro Gran Fondo, reparaste logo na Love Tiles? Foi. É difícil aqui em Portugal alguém não reparar num Gran Fondo na Love Tiles, não é? O que é ótimo. Parabéns também ao trabalho do Carlos. E, portanto, eu perguntava-te o que é que fez em 2019 a ti ficar debaixo do olho, porque é que te acabas de juntar à Love Tiles e o que é que esta equipa representa para ti? Vamos fazer um acordo muito rápido. O nosso compromisso é em trazer-te mais e melhor conteúdo. Conteúdo autêntico, sem filtros e com pessoas incríveis. Por isso, só temos a pedir-te uma única coisa. Subscreve este canal e partilha com amigos que achas que vão gostar deste tipo de conteúdo. O que é que achas? Parece justo? Vamos agora voltar ao episódio. Olha, é assim, eu na altura era muito ingênua nesta área, mas olhei e gostei do ambiente, gostei do grupo, gostei daquilo que eles provocavam onde estavam, não é? Aquele ambiente. E então nunca pensei que iria para uma equipa destas. Não foi a minha primeira equipa. Qual foi a tua primeira equipa? A minha primeira equipa foi o BTT Matosinhos. Ok. Porque inscrevi-me como sócia, lá está, comecei a evoluir, inscrevi-me como sócia. Mais para as tuas voltas do dia-a-dia ou chegaste a fazer alguma prova de BTT? Não. Ok.
Mas, pronto, senti que lá está, aquele primeiro compromisso ajudava-me a manter. Sem dúvida. E então comecei com o BTT Matosinhos, dar uma volta com alguns elementos, ainda havia algumas meninas na altura, combinámos uns treinos e depois daí houve o meu primeiro treinador, viu-me na estrada, conheceu-me, falámos e mais à frente, uns meses, eu fui ao Gran Fundo do Douro. Eu acho que foi na altura de Covid, que aquilo até foi em outubro, fim de outubro. O Douro na Régua foi em outubro. E na altura ele disse-me, olha, se fizeres uma boa prestação, eu convido-te a vir parar para o teu. Ok. E eu, sem qualquer tipo de ambição, muito bem, ok. E lá está, fiz o Douro. Como é que não correu? sei se fiz primeiro da geral, no médio, ou se fiz a primeira da categoria. Sei que fiz o primeiro e então recebi um convite para ir para a Proteu e foi uma equipa que me trouxe também muita felicidade e que se identificava mais com aquilo que eu queria, que era fazer isto por lazer. Ok, sem dúvida. E então mantive-me uma temporada com a Proteu. Conheci muito boas pessoas. E é a seguir que passas para a Love Tales? Fiz algumas provas com a Proteu, também federadas. Participei numa volta a Portugal. Ok. Participei nas provas da taça também. E o que eu mais extraí desse ambiente foram as amizades que eu trouxe comigo. Não é um local onde eu esteja agora, no ciclismo federado, mas trouxe muito boas amizades e é isso que eu quero manter, são essas pessoas que eu quero manter para a vida. Mas como é que foi, do teu ponto de vista, ou seja, alguém há pouco tempo no ciclismo e ir fazer uma volta a Portugal? Foi a primeira volta a Portugal, não foi? A primeira foi com o BTT Matosinhos. Ok. Quando me ligaram, olha, Ana, precisamos de ti, vai haver uma prova em setembro e tal. E eu, pronto, está bem. Olha, eu com a bicicleta de alumínio, não sabia lá para onde é que eu ia. Eu quando vi a Raquel Queiroz entrar na carrinha, assim, mas onde é que eu me vim meter com a bicicleta de alumínio? Pronto, eu comecei a rir para não chorar e pensei assim, pronto, a minha participação vai ser só mesmo para participar e pronto. E conheci aí as mulheres do ciclismo. Foi na primeira volta a Portugal que eu conheci as mulheres do pelotão feminino. E depois do BTT Matosinhos, não acabei a primeira etapa sequer, Diogo, porque caí, segui uma moto da GNR que me levou pelo caminho errado, perdi imenso tempo, acabei por ser desclassificada. Mas valeu pela experiência e pela amizade, ou pelo menos, se calhar, algumas pessoas que foste conhecendo aí, não é? Ainda mantenho até hoje. Lá está, do BTT Matosinhos, com os passeios na estrada, conheci alguém da Proteu e saltei para a Proteu. Na Proteu, como eles fazem Gran Fundos e provas federadas, também alinhei na brincadeira, fui só por um ano e trouxe muito boas amizades daí. Ótimo. Claro. E o que é que te fez então? Ou seja, estavas tão bem na Proteu, o que é que te faz dar o salto para a Love Tales? O que me faz dar o salto, parece que retrocedi, mas eu como não quero fazer provas federadas, eu sou feliz a fazer Gran Fondos, é para isto que eu pedalo, fazer isto por lazer e por gosto, não tenho essa vertente competitiva, nem ambiciono isso, preferi retirar-me e a melhor forma de o fazer era mudar de equipa. Recebi também um convite, aliás, quando eu recebi o convite da Proteu, oficialmente no Douro, recebi o convite para a Love, mas como eu já tinha mantido a palavra, levei a palavra até ao fim e mantive-me na Proteu, mas depois usei essa situação para mudar para a Love. Lá está, fechou-se uma porta, mas abriram-se janelas e aproveitei e vim para esta equipa maravilhosa que me recebe até hoje. E sempre que fazes uma prova com a Love e quando vais a um pódio de coração ao peito, não é? Sim. O que é que sentes? Ainda mexes contigo? Eu acho que ainda mexe mais comigo. Tenho o prazer de trazer, ter algumas pessoas que gostam de vir comigo, que gostam de fazer o Gran Fundo comigo, ao meu lado, puxar por mim. Essas pessoas trago-as no coração e vão quase sempre aos Gran Fundos comigo. E participamos juntos, fazemos a nossa corrida. Claro que, estando cada vez melhor no ciclismo, ainda dá mais pica o pessoal vir. Pronto, a gente tenta também
com apoio de homens, ajuda também a mantermos a nossa performance e o foco na corrida e chegarmos. Uma das coisas que me meto mesmo na minha cabeça é: eu só ponho o pé no chão quando chegar à meta. E muitas vezes custa horrores fazer certas subidas e querer pousar o pé ou querer descansar, mas eu ponho na minha cabeça: só piso o pé no chão de volta quando chegar à meta. É uma coisa que marcaste. Sim. E tentas levar até ao fim. Sim. Ou seja, o cérebro estar sempre à frente, desculpa, para o corpo não te deixa ficar mal, não é? Porque é o cérebro que acaba por comandar e muitas vezes não é as pernas que param, é mesmo o cérebro que desliga, não é? Aliás, está aprovado, o cérebro é o primeiro a desistir. Exato. A cabeça é a primeira a desistir. E nós sabemos que ainda temos alguma força, mas é qualquer coisa aqui na cabeça que nos diz: para, descansa um bocadinho. Mas lá está, a tal parte da força interior que temos ajuda-nos a manter o foco e continuar. Há alguma coisa que te agarras, assim, tipo, alguém que pensas, para além dessa frase que tu marcaste na tua cabeça, que o pôr o pé no chão é só depois do risco da meta, assim, alguma coisa forte para inspirar as pessoas lá em casa? Não, Diogo, sinceramente não, é mesmo por mim. Ok, espetacular. É eu dizer ao meu cérebro: só acabas quando chegares. Porque eu não tenho competição contra ninguém, não tenho alguém que com quem competir. Então eu meto essa pressão em mim mesma e é contra mim mesma. Por isso agarro-me a isso. E quando começas uma nova prova, qual é tipicamente os teus objetivos? É fazer em melhor tempo do que o ano passado? É chegar a um resultado em particular? Por exemplo, ser o primeiro da geral? Como é que marcas os teus objetivos? Olha, a gente, gostando de fazer pódios, gosta sempre de manter, não é? Porque mostra que se sente bem fisicamente para ganhar corridas. Mas eu não coloco muito essa... a única pressão que eu coloco é fazer um pódio. Eu gosto de ser primeiro, ser segundo, é muito diferente, até porque muitas vezes no dia estou programada para um e acabo por fazer outro. Ou porque o corpo não está bem, ou porque apetece. Lá está, não tenho... É um grão fundo... Acabas por ser flexível, não é? Sim. Foi para um grão fundo que eu treinei, é um grão fundo que eu vou fazer. Não, muitas vezes as coisas mudam no dia e está tudo bem. Agora, fazendo no pódio é sempre uma alegria. Ótimo. Então, com essa flexibilidade em particular, como é que tu orientas o treino do dia-a-dia? Porque, tipicamente, quando uma pessoa vai, por exemplo, a um grande fundo, tem um treino totalmente diferente do que para um mini fundo, que é muito mais explosivo, não é? Ou mais intenso. Sim. Como é que tu geres esse teu dia-a-dia de treino? Olha, eu gosto de fazer assim os médios fundos. Ali entre os 90 e os 120 km é onde eu me sinto bem. Os minis são explosivos. Prefiro os médios porque tenho tempo para treinar para eles, 2 a 4 horas, não é todos os dias, mas dá. Gosto de fazer os treinos na estrada, gosto de passear e fazer os treinos na estrada. Às vezes nem sempre é seguro o ambiente, mas pronto, até hoje tenho sido respeitada e ainda assim. bem, porque isto é de cedências na estrada também, e também de respeitarmos o outro. Claro. Mas gosto de treinar sozinha, gosto de ir ouvir a minha música. Agora levamos o treino no GPS, é muito fácil, chegando à altura de fazer uma série ou alguma coisa específica, pegamos e fazemos. Há um trabalho em casa também para o onde Ana, mas desculpa, mas então os treinos são orientados ali para o médio, depois fazes um grande ou um mini por alguma coisa mudou, lá é um detalhe, mas tipicamente é para os médios que tu treinas? É para os médios, sim. Ok. O resto depois é muito endurance também. Certo. Porque quem vai fazer um grande acaba por chegar aos 150, por exemplo. Sim, são 5, 6 horas. Então, acho que o médio é razoável para mim e é mais realista. E então, pronto. Treino sozinha, gosto de treinar sozinha. Às vezes não gosto de ir com companhia, quando são treinos não gosto. Mas quando é possível, também comigo com amigas. Ou seja, porquê que gostas de ir sozinha? É porque assim não tens compromisso de estar à espera de alguém ou alguém à tua espera? Porque as séries realmente vão ser diferentes? Sim. O que é que te passa na cabeça? Olha, eu não gosto mesmo de empatar as pessoas. Okay. Eu é mais por aí. Porque eu já fui com amigos e tinha de fazer o treino e eu quase que me adaptei a eles tentando fazer e não corre assim tão bem. E depois eu fico com frustração. Eu prefiro não ir
com treinos específicos com amigos, vou sozinha e prefiro, porque assim não tem ninguém à minha espera, ou estar ali a empatar, e depois no meu íntimo me sinto mal de saber que aquela pessoa está ali empatada por minha causa. Sim. Mas nunca tiveste assim nenhuma peripécia, por exemplo, quando vamos num grupo, pelo menos sabemos se nos acontecer alguma coisa e precisamos de uma ajuda, temos ali alguém para contar. Mas se vamos sozinhos, temos que nos enrascar. Às vezes, seja o GPS deixa de funcionar, enganamos-nos na rota, furou um pneu. Tens assim alguma peripécia engraçada? Sem o Marcos? Com amigos já furei, mas lá está, estava acompanhada e calhou bem, porque eu não sei mudar um pneu, então, uma câmara de ar, não sei. Mas, e está tudo bem? Mas então nunca te aconteceu a treinar sozinha? Não. Eu defino muito bem na cabeça para onde vou, ligo o live tracking para o Marcos também saber para onde é que eu ando, e se paro muito tempo, pronto, é sempre um motivo de preocupação, tentar perceber se está tudo bem. E é isso. Mas então nunca tiveste assim nenhuma peripécia? Não, assim, nada que fixasse. Olha, eu vou dizer, é muito engraçado, sabes que eu também estou nisto há pouco tempo, não é? Só tenho 3 anos de ciclismo e talvez, literalmente há 3 anos, a primeira vez, eu ia sempre com um amigo, o Ricardo, quando comprámos uma bicicleta de estrada, também de alumínio, na Decathlon, e saíamos assim, tipo, de 15 em 15 dias, saíamos à rua para dar o nosso passeiozinho ali na N108, e dava a nossa volta. E a cada semana íamos sempre um bocadinho mais à frente. Mas à 4ª ou 5ª vez, o Ricardo não podia e eu queria mesmo ir. Então disse, vou. Mas disse assim, não vai acontecer nada, nem preciso de telemóvel, eu não tinha nada, GPS, não tinha telemóvel, nada. E arrisquei, fui. À vinda, ia se calhar 20 km de chegar ao carro, furei. Mas é que furei e não tinha ninguém, não tinha telemóvel, não tinha nada comigo. Por acaso tive a sorte de ter ali um carrinho de um senhor, daqueles que vendem fruta na estrada. E acabei por ir falar com o senhor e perguntar se podia ligar à minha mãe. Entretanto, liga à minha mãe, Ana, e a minha mãe não me atende. Liguei 3 vezes. O senhor já estava a arrumar para ir embora. E eu, pronto, hei de me desenrascar. E o senhor já tinha arrumado tudo. Estava já dentro do carro. E não é que a minha mãe devolva a chamada para o senhor. Fantástico. E ele veio-me trazer o telemóvel e disse, olha, estou aqui, tens que me vir buscar, porque eu furei e não tenho forma. Olha, veja, ela me safou. Ainda bem que falaste da tua experiência, porque acabei de me lembrar da minha, realmente. Estás a ver? Há sempre qualquer coisa. Há sempre. E foi uma altura que eu fui para os lados de Gaia. Ou foi até Espinho, ou Esmoriz, qualquer coisa assim. E fui sozinha. Ao vir, furei, bati com roda num buraco e furei. E eu tinha telemóvel, mas não tinha bomba, não tinha nada. Eu nem sabia encher corretamente o pneu para ir. Eu acho que nem fiz isso antes de sair. Pronto, são coisas caricatas que a gente erros comete no início, pronto, vai aprendendo. Então tive de ligar ao Marcos, olha, furei, onde é que estás? Estou em Gaia, vou ter de passar para o lado de lá, agora vai ser um filme para te buscar. Mas pronto, lá me mantive num cafezinho, a tomar um café à espera e correu bem. E até correu bem. Lá está, para lá em casa, acho que a dica é pelo menos terem o telemóvel convosco, não é? Sim, exato. Poderem contactar alguém. Sim, porque eu não sei números de cor. Então, eu, ao contrário de ti, se estiver a ligar para alguém, sei 0. Sei o meu número de telemóvel. Ligavas para a polícia ou para os bombeiros, eles sabes. Olha, voltando um bocadinho aos granfondos. Qual é o granfondo que mais te marcou? Seja pelo bom ou pelo menos bom? Às vezes também existe isso. Olha, o que mais me marcou até hoje foi o granfondo do ano passado, nos Dolomites, em Itália. Fantástico. Por 2 motivos. Pelas paisagens únicas e estonteantes, aquilo é qualquer coisa de magnífico. Estás numa altitude também tremenda, não é? Também, aquilo vai dos 1800 a 2400, segundo me recordo. Olha, desculpa, só para lá em casa também, quem não sabe, qual é a duração típica desse granfondo? Fizeste o grande ou o médio? Fiz o grande. O grande? Sim, era para ser. Aí é para ser, exato. Sim, é pela experiência. E era para desfrutar também. Claro. E a nível de acumulado, quanto é que tem? Aquilo foram 135 km, se não me engano, 4.500 de acumulado. E muito acima dos 2.000 de altitude, não é? Muito acima.
Mas a parte menos boa desse granfonte foi que nesse dia, ao contrário dos outros anos, estava a chover. Então limita-nos de certa forma, porque as descidas não são iguais, a subida não é igual, já estamos encharcados, temos a roupa cheia de água, não subimos da mesma forma. Então... Mesmo mudanças de temperatura, não é? Porque quando chegas Sim. a uma certa altitude e a chover, gelas, não é? Sim. Como é que lidavas com isso? Tinhas alguma forma de tirar, mudar equipamento? Nada, não é? Nada. Olha, o Marcos ia comigo, o Carlos Fernandes ia comigo, e eles iam... Eu sabia que nas descidas conseguia ir um pouco além, e então eles iam ficando para trás e eu fazia a descida à minha maneira, para também não haver perigo na curva com outras pessoas ao lado, e eu descia, eu sei que ao descer eu sentia um frio tremendo, Pois, Diogo. exatamente. Nós às vezes esquecemos aquilo que passamos, mas quando falamos nela relembramos. Era um frio extremo com a roupa molhada em cima do corpo, são descidas de 10, 20 quilómetros, Exato. com encharcados, mas o foco era chegar ao fim e pedir que nada acontecesse, não cair nem nada disso. E sentes que foste, lá está, mais cautelosa, pelo menos nas descidas e afins com chuva, ou que simplesmente estavas a viver a experiência no limite? Não, sim, era cautelosa, claro. Depois eu já tinha caído, antes dos Dolomites tinha caído. Antes, num granfondo anterior? Então, sim, Pois, não, ou seja, num treino pessoal. Ok. Então, nas descidas eu sabia que tinha de ter cautela, porque as curvas são bastante apertadas em cotovelo. Se calhar males que vêm por bem, porque teres caído, ganhaste se calhar um bocadinho mais respeito às curvas, que se calhar também protegeu ires mais a fundo nos Dolomites. Sim, às vezes temos autoconfiança e pode correr mal. Então, sabendo disso, há que ir com cautela. Mas quando dava, a gente larga um bocadinho os travões e lá vai. E acabou por correr bem. Ao chegar perto da meta, parece que ganhamos outro ânimo e concluí. Alguma coisa que fizeste durante a prova para superar o frio? Faça-me uma ideia, tirar luvas, não sei se as usas, mas... Olha, nem me lembro, não. Eu acho que foi com a roupa toda e vim com a roupa toda. Ou seja, foi só mesmo aguentar lá dentro, saber qual era o teu objetivo e concluir até ao fim. E aí trabalha muito o nosso interior, a nossa parte mental, para manter, porque senão, se não fosse isso, desistíamos ou parávamos. E parar é morte do artista, não é? Sim, acho que acaba por ser pior. Então, também como eu estava com o Marcos e com o Carlos, íamos juntos, então não desanimávamos, vamos continuar. Pois, isso também ajuda, não é? Que se calhar ao bocado falávamos, uma coisa é um treino sozinho, para estares na tua, não é? Ouvir a tua música, tens os teus objetivos, não queres empatar ninguém, mas numa prova, e principalmente aquelas duras, estares com mais alguém, também sentes-te mais segura. Sem dúvida. Não é? E depois há outro pormenor, quando partimos não chovia, e até estava um sol encoberto, portanto, eu não treino se estiver a chover, não vou para a estrada. Pois. Não preciso disso. Claro. Mas estando num grão fundo e começando a chover, que remédio temos se não continuar e acabar. Por isso, eu só tinha de acabar. Começando a chover não era só comigo, era com todos. Portanto, se fôssemos todos a desistir, não é? Então, estávamos todos a passar por aquilo, só tínhamos de continuar. Custa a mim, mas também custa a eles. Então, vamos fazer isto. Mas o efeito de ir em equipa, não é? E aqui levar o coração no peito e ter pessoas à tua volta com o coração no sítio também ajuda, não é? Acaba-te por empurrar e galvanizar-te para passar todas estas dificuldades. Diogo, como a casa-mãe da Love é em Itália, ao passar de uma cidade havia malta da Love, que pertence à empresa. Então puxarem por nós, gritarem o nosso nome, olha, vai ali uma Dona Love, não é? Em italiano. Ajuda-nos sempre assim, bem, temos alguém a torcer por nós, fixe, vamos continuar, vamos continuar a exibir. Exato, o que é que sentes quando alguém chama por ti ou pela marca que representas? É que é mais um empurrãozinho? É um boost.
É um boost, claro. Olha, está aí alguém a puxar por nós, vamos continuar, dá-nos aquela força que precisamos. Isso é muito interessante, porque se tu sentes isso, lá está, nesse ponto, imagina, sei lá, um João Almeida, um Pogacar, naquelas montanhas com toda a gente a correr atrás dele e a chamar pelo nome, devem ficar mesmo num estado surreal, agora, super-homem. Nas últimas etapas da Volta à Suíça, vimos isso com o João, é fantástico. Por isso, quem pedala sabe a sensação que é de ter alguém a puxar por nós. Sem dúvida. Sabes que é engraçado eu contar-te, eu acho que nunca contei isto também, por isso não sou repetitivo, que eu, acho que, exato, foi há 2 anos, fui pela primeira vez subir a Senhora da Graça, na minha bicicletita, a minha plasteleira de alumínio, que ainda continuo com ela, mas lá fui. E foi precisamente no dia da volta a Portugal da Senhora da Graça. Sério? E é engraçado porque há muita gente que acampa lá, não é? Já se prepara. E foi uma sensação como eu nunca senti. É engraçado que eu joguei futebol e já tive claques a apoiar e afins, mas aquele ir, portanto, quando nós estamos no limite a subir ali a montanha e ter alguém às vezes a correr 5 metros contigo. Sim. Eu na altura lá uma camisola branca, eles assim, tu és o camisola branca, és o líder da juventude, vai. Claro. Fazer 5, 6 metros contigo, eu senti-me logo um super-homem. Enorme, é enorme. É engraçado. E é de agradecer a essas pessoas que não nos conhecem de lado nenhum e ainda assim nos dão um bocadinho de força para continuar. Contribuem. Muitos deles com muitas cervejas já alinhadas, eu acho que isso também ajuda, mas eu agradeço, que foi um boost também muito, muito interessante. Isso quase só é permitido mesmo nas subidas. É a desvantagem do ciclismo, não temos um público local, mas numa subida, quando o pessoal se junta todo, principalmente numa volta a Portugal, é um ambiente fantástico. E vão muitos amadores percorrer essa subida e é magnífico, por isso. É isso, realmente é uma mística do ciclismo. Obviamente que na subida, como também atingimos velocidades médias mais baixas, acaba por ser mais fácil haver o calor do momento do que passarmos a 60 km por hora ou 50, não é? Sim, aliás, até vamos mais devagar só para o público continuar aqui e ali e vai andando. Completamente. Olha, tu nos Granfontes também se anda muito em pelotão, não é? Quais são os maiores desafios de andar em pelotão? É não conheces a roda da pessoa que vai à tua frente. Pois, exatamente. Isto de andar em pelotão também se treina, também se trabalha e os inícios são um bocadinho terríveis, os inícios dos Granfontes, porque há muita gente a querer ir para a frente e ganhar lugares. Sente-se muita tensão? Sim, sente-se. Felizmente nunca tive nenhuma queda com isso, mesmo no início, às vezes alguma roda bater que nos faça cair, nunca aconteceu. Também tento encostar-me o mais à direita possível ou à esquerda para deixar a malta passar, mas... Os desafios de... Lá está, é um bocadinho isso. Nada. Tu, na verdade, tu respondeste, não é? Que é tipo, não saberes o que é que a roda à tua frente vai fazer, não é? Mas, tipicamente, a minha pergunta, ou seja, de follow-up é... tu não teres a confiança na roda da frente, o que é que poderá acontecer? É a pessoa travar? A pessoa mudar de trajetória? O que é que te traz tensão, tipicamente? Olha, eu não conhecendo, também não colo muito à roda. Entendo. Vou na roda daqueles que eu conheço. Ainda assim pode acontecer alguma coisa, obviamente. Mas, claro, normalmente um encosto da parte de trás, a queda é para essa pessoa. Pois. Então, já provoquei isso a outros que bateram na minha roda e, infelizmente, caíram. Por isso, a gente sabendo disso, tenta não se aproximar muito. Ir com mais cautela ou chegar o mais rápido possível à roda que conhecemos. É a estratégia que eu uso. Certo. Evitar a proximidade e ir rapidamente... Mas lá está, o facto de não conhecermos, desculpa, só para tentar sentir o que pensa a tua cabeça quando lá está muito perto de uma roda desconhecida. É porquê? Porque essa pessoa pode travar, pode mudar a trajetória. O que é que te gera tensão? Sim, o que me gera tensão... Eu não conhecendo o ciclista que vai à frente, pode não ter tanta flexibilidade na bicicleta e de repente trava. Pois, é exato. Sim, de repente trava. E travando tu bates e já foste, não é? Sim, muda a trajetória, é muito isso. Acontece com pessoas que não têm tanta destreza na bicicleta e como nós não sabemos, pronto,
mais vale não se E aproximar. se fores em pelotão, lá está, com rodas que te conheces já à frente, já te sentes bem mais confortável, não é? Sem dúvida. E às vezes com pessoas à frente, ao lado, atrás, sentes-te ali super protegida do vento. Sim. E a uma velocidade acima do que conseguias fazer sozinha Também. naturalmente, não é? Mas também já impedi outras pessoas de ir para a roda onde eu vou, gerando ali um espaço, não é? Pois. Já aconteceu ciclistas quererem ir e eu não deixar. Pois, conta um bocadinho isso, tipo, alguém queria entrar ali. Sim, e eu disse, nem tu não, penses. é a minha roda, não é? Sim, assim, não é minha, mas acaba por ser minha porque eu vou com Porque já aquele lá grupo. vais, exato. Eu percebendo que a pessoa vai há algum tempo e observo, depois permito até entrar. Mas se for basicamente a alguém pessoa tem é que descair no grupo, não é? Para Sim. apanhar a roda, não é? Passando por essa pessoa e ela de repente querer entrar, eu disse, nem penses, porque lá está, porque eu tenho medo, não é por mal, é mesmo por medo. Claro. E não conhecer a pessoa que vai à frente. E principalmente nos granfondos, não é? Que estamos a falar de ciclistas amadores com menos experiência e, portanto, o risco ainda é superior, não é? Eu já ouvi algumas histórias de haver mesmo malta agressiva dentro do pelotão, a usar às vezes braços, cotovelos. Isso acontece? É uma coisa que tu já viste, já experienciaste? Não, Ok. eu pessoalmente nunca passei por isso. Também não vou assim, não me aguento à frente tanto tempo para isso acontecer. Nem chego ao sprint assim com tantas mulheres a ponto disso acontecer. Pois. Por isso, é só os primeiros 5, 10 km de um grão fundo são sempre perigosas as partidas, por haver essa malta que perde assim o foco e é capaz de tocar nos outros. Se calhar não liga a meios para atingir os fins, não é? Diogo, bocadinho sim, isso. é isso. O que é que, pois, eu ia dizer, a minha pergunta ia ser, o que é que motiva essas pessoas a terem comportamentos tão agressivos? É porque acreditam que o pódio vale mais do que a integridade física dos colegas? Não se importam minimamente, não é? Só pode, Diogo, porque assim, sendo eventos não competitivos, acaba por haver competição. Sim, bastante. Aliás, às vezes até parece mais competição e menos camaradagem, Certo. do que propriamente nas corridas organizadas, num pelotão nacional que já se conhece muitas vezes muito bem e afins, Sim. não é? E acontece mais entre homens porque são mais, não é? E acaba por acontecer isso. Entre as mulheres, não tanto. Não existe esse tipo de linguagem também, ou de agressividade entre mulheres, não é costume acontecer. Felizmente, não é? Acho que tem de haver algum nível de cordialidade também entre as pessoas. Para algo do qual não fazemos profissão, não olhar a meios para atingir os fins não vale a pena. Pois, não faz vale sentido. a pena. Por uma Temos medalha. todos que puxar pelo mesmo, Sim, não é? todos recebemos a medalha de finisher. Participante, sim. Portanto, por causa de um pódio, acho que não vale a pena. Aquilo que costumamos dizer, pelo menos aqui no Cycling District, é tu competes contigo mesmo, não é? Queres evoluir, queres estar melhor, não necessariamente ficar à frente do outro, mas tu evoluires, tu sentiste melhor, teres mais saúde, mais bem-estar, é um bocadinho palavras que usamos muito aqui, porque eu entendo, no final do dia, eu também sou um bicho muito competitivo. Claro. Mas temos de saber ler a perspectiva. Em nós. Sim, mas temos que tentar ver o bem maior. O panorama e ver se vale a pena, não é? Claro, obviamente. Eu ia dizer alguma coisa sobre isto, agora também me esqueci. Has-te lembrar, entretanto, Ana, tu indoor, tu falavas há bocado de segurança, não é? Segurança. O indoor ajuda a evitar portanto, haver riscos de quedas, do que for, não é? Na estrada, mesmo questões climatéricas. Como é que tu usas o indoor? Sabendo eu que fazes alguns treinos, fazes também corridas indoor. Olha, eu tenho rolo e quando chove muitas vezes faço em rolo. E outras vezes fazes aqui no Cycling District. E outras vezes faço aqui. Mas Corridas. o que me trouxe mais para o indoor foi a Cycling District que me trouxe. Porquê? Olha, vocês dinamizaram aquele campeonato em janeiro. Exato. Não sei se te recordas, mas no início do ano houve imensas mortes a ciclistas. Eu lembro-me de passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas e eu pensei assim, vai ser uma morte por semana? Pois, acontecer sempre qualquer coisa. Isto não está bem. Então refugiei-me no indoor porque dinamizaram esse campeonato. É uma forma de Foi nós a tua primeira competição?
Indoor? Indoor, foi. Olha, que eu não sabia, que interessante. Foi uma forma de fazermos ciclismo seguro, em casa, e pedalarmos com atletas que pedalam connosco na estrada. E cada um na sua distância, mas todos perto no monitor, não é? Então, nós conhecemos, olha, ali veio aquele atleta que eu conheço, pronto, fiz esse campeonato e gostei. Gostei logo, assim, foi assim também amor à primeira vista, porque há interatividade e podemos trazer alguma coisa dali. É engraçado. Pois, é engraçado. Eu não sabia que realmente foi nessa competição, a 19 de janeiro, que fizemos, que fizeste a tua primeira prova, até porque depois tu fizeste muitas outras, não é? Participas agora aos domingos, às vezes, no Sunday Race Club, quando não tens Gran Fontes. Certo. Que, para quem não sabe, lá em casa, eu diria que é a Champions League do ciclismo virtual, é onde realmente existe prize money e afins, portanto é onde todos os ciclistas amadores, com alguns profissionais que também temos lá à mistura, não é? Mas onde estão e competem, e é muito bom ter-te lá. Mas é super interessante ver que também conseguimos empurrar e criar um bocadinho esse caminho para tu também chegares ao indoor e trazeres outras pessoas também contigo, que da estrada, também um bocadinho para este ambiente. O treinar indoor, para ti, para além de segurança, sentiste alguma evolução mesmo a nível de treinos? Ou seja, o que é que te dá nessa componente de números, em particular, Sim. o indoor? Assim, no indoor, eu acabo por fazer menos tempo do que na estrada. Não há necessidade de estar 2-3 horas na bicicleta. Indoor, acho que é ser mais eficiente? Sim, acaba por ser eficiente fazer um treino mais curto, mas com alguma intensidade, ou a séries que não fazemos na estrada por haver perigo. Exato. Não é de repente fazemos um minuto ou 5 minutos, a X. Temos obstáculos, temos os semáforos, temos as passadeiras e temos de respeitar isso. Os próprios declives, não é? Às vezes. Exatamente, que impede de manter aquela potência. Então o indoor permite-nos fazer isso de uma forma mais segura e foi o que eu fiz, usar o indoor para treinar algo mais específico, que acaba por nos puxar um bocadinho, também puxa por nós, claro. Melhoramos valores e acaba por se refletir depois na estrada. Por exemplo, no minifondo acaba por se sentir isso, porque é principalmente nos minifondos que são mais explosivos, não é? O indoor eu acho que traz um bocado isto, não é? Falando contigo, mas também com o Marcos, por exemplo, sim, que é um atleta que faz muitas provas longas, vem mais do endurance. Nós a fazermos estas provas mais explosivas e curtas no indoor, depois acaba por vos também ajudar naqueles momentos de muito sofrimento, sem numa dúvida. Mini subida, não é? No mini fundo ou afins, agarrar uma roda, dar aquele extra mile. E eu acho que para quem realmente ainda não, eu ia dizer, não arriscou a fazer uma atividade indoor, devia, porque hoje em dia o indoor, fazer rolo já não é basicamente pedalar, olhar na garagem, olhar para o teto, sim, sem fazer nada. Acho que já pode ser dinâmica e sim, divertida, não é? Não há tédio nenhum. Pois, divertes-te, a minha pergunta, divertes-te quando fazes estas competições e afins? Sim, porquê? Porque também as plataformas permitem isso. Então, a plataforma do MyWush, que é o que temos usado, como há interatividade entre as atletas, acaba por dar aquela motivação extra. Certo. Fazemos um treino de 1 hora, 1 hora e meia e as corridas ajudam, porque temos ali outras colegas que conhecemos a pedalar connosco. É isso, é mais, acaba por ser um evento em comunidade, não é? E também um espaço social no final do sim, dia, não é? Sim. Seja antes, durante ou depois. Eu digo durante porque às vezes nós para socializarmos quase não precisamos estar mesmo a falar, só o facto, eu sinto pelo menos isto, que é o facto de estar um amigo meu naquela corrida e eu a tentar apanhar a roda, para mim é um modo sim, de socializar sim, e conviver com essa pessoa, porque muitas vezes nós falamos, parece que não falamos, não é? Mas acabamos por transmitir muita coisa, não é? Sim, sim. Passar a alguém que conhecemos exato, ajuda, porque socializar não dá, ou treinamos aqui e temos os colegas de lado, em casa não dá porque numa corrida indoor é sofrimento do início ao fim, não dá para estar a mal respirar, quanto mais falar. Ou hidratar, não é? Às vezes nem dá para gel, nem água. Olha, verdade, às vezes nem pegar no bidão dá. Enquanto não conseguimos descansar um bocadinho. Isso também se treina, é saber quando pegar no bidão. Eu, por acaso,
Eu lembro, neste momento eu estava a ver no outro dia, já tenho mais de 500 corridas indoor. Uma coisa louca. Algumas muito curtas, estamos a falar às vezes corridas de 20 minutos, mas é o que é. E eu lembro perfeitamente, as minhas primeiras 50 eu andava ali completamente às aranhas. Não conseguia nem géis, não sabia quando, nem sabia que era preciso um gel. Certo. E no indoor nós desidratamos muito mais, por isso precisamos de beber mais, precisamos de consumir mais hidratos. Hoje em dia no indoor competitivo consome 120 gramas de hidratos por hora. É uma coisa louca. Tudo isso se treina. Não só quando beber, mas também como consumir esse tipo de hidratos. Não é? Olha, Ana, para ti, objetivos, até mesmo dentro do indoor, porque tu tens participado nestas corridas, portanto, a minha pergunta não é só no indoor, mas que objetivos agora tens a nível competitivo para ti, seja ele outdoor ou indoor? Olha, Diogo, eu vou frisar aquilo que penso. Eu faço isto para me divertir. E faço isto porque preciso de fazer uma atividade. O ciclismo é o mais próximo daquilo que eu gosto e é para manter. Não tenho objetivos competitivos, nem aspirar a nada em particular. Quero continuar a fazer os granfondos, é onde me sinto feliz, é o que eu gosto de fazer. Os próprios granfondos já trazem a sua competitividade por si, porque também tenho atletas muito boas a fazê-los. E vamos nos conhecendo também neste meio dos granfondos, entre nós, aquelas que já fazem os grandes, os médios, os curtos, e vamos-nos mantendo, e vou-me mantendo nestes granfondos. Portanto, não tenho nenhum objetivo. É continuar a fazer isto para me sentir bem. Um de cada vez, não é? Sim, enquanto eu e o Marcos pudermos fazer isto, melhor. É para manter. Olha, e um granfondo virtual, tu achas que isso funcionaria bem? Olha... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Não é? Fica aqui a dica, Diogo. Fica a dica. Sim, claro. Porque, repara, acho que não há melhor pessoa para fazer a pergunta do que a ti, porque tu és a rainha dos granfondos, não é? Já tens muitos, já fizeste 60. Ainda por cima, agora começas a ter também a perspectiva do indoor, não é? E, portanto, se conseguirmos casar as duas coisas, Exato. Potencialmente, quando o tempo contribuir menos, não é? Se calhar ali naquelas alturas, outubro, novembro, poderá ser alguma coisa a explorar. Aliar o útil ao agradável. Até porque os granfondos normalmente até são da primavera. Exato, até por ao isso. fim do verão. E depois termina, não é? Claro. Fica ali um hiato grande, sem provas. E mantermos isto todos os meses é bom para continuarmos a manter a forma. Sem dúvida. Eu vou-te confidenciar a ti e a quem ouvir esta rúbrica, que é, nós estamos a cozinhar qualquer coisa nesse sentido. Ótimo. Mas queria a tua validação, isso é importante. Olha, se houver, é para participar, claro. A questão não vai ser se houver, mas vai ser quando houver. Quando houver. Pronto. Mas eu prometo, mantenho no loop. Olha, Ana, temos também, sabes, tu vês também as nossas entrevistas, aqui sempre uma secção de perguntas e respostas rápidas, e portanto, desta vez cabe-te a ti. Estás preparada? Estou preparada. Vamos a isso. Olha, subir ou descer, onde é que normalmente ganhas mais tempo? Nos granfondos? A descer. Descer? A descer. Largo um bocadinho os travões e lá vou. Aliás, há pessoas que vão comigo e dizem assim: tu és o perigo a descer. Ninguém pode ir. Acabo por ter um pouco de autoconfiança, nem sempre é bom, mas descer é onde eu consigo ganhar algum terreno. Olha, para a malta que faz granfondos, a roda da Ana a descer está aqui validada. Mas também cuidado. aprendi isso com uma grande amiga minha. A descer? Isso, a descer. Com quem, já agora? A Diana Magalhães, por exemplo. A Diana também desce muito bem e aprendi com ela. Como é que, apesar disto ser perguntas e respostas rápidas, mas tenho curiosidade, aprender a descer é que é literalmente treinar, não é? Melhorar a técnica e arriscar mais. Certo, arriscar, sim, sem dúvida. E se trabalha-se descer com as mãos em cima ou em baixo na bicicleta, faz toda a diferença. São segundos, mas também se ganham grandes voltas a descer. Portanto, faz toda a diferença. Tu desces com elas em baixo? Eu fazia muito com as mãos em cima, mas quando treino sozinha vou praticando com as mãos em baixo. Okay. Também, usando o GPS, eu coloco a estrada e consigo perceber se há alguma curva mais fechada ou o quê. Já consegues antecipar, não é? Claro, isso também temos que usar a tecnologia para isso. E então, ou largamos mais o travão, ou seguramos mais até passar aquela dificuldade e continuamos. Sem dúvida.
Preferes uma vitória numa chegada sozinha, em fuga, ou com adversárias ao sprint e tu passá-las no risco da meta? Chegar ao sprint com o adversário. Sim, Claro, é muito mais fixe, claro. Passá-las ali no risco, ali damos assim um pico de adrenalina que, mesmo que não consigamos, estar ali com outros colegas e tentarmos ser as primeiras a atravessar é espetacular. É sempre melhor. O que é que te entusiasma mais? Uma subida longa ou uma rampa explosiva? Uma subida longa, sem dúvida. Naquelas montanhas maravilhosas em Itália? Olha, depois daquela adaptação inicial, sim. Por acaso não te perguntei há bocado, tu planeias voltar lá? Sim, felizmente inscrevi-me o ano passado, fui sorteada e daqui a uma semana e meia vou voltar lá. Fantástico. Portanto, na altura... Explica só como é que foste sorteada, isso é por sorteio? Sim, este Gran Fondo é por sorteio a nível mundial, só algumas pessoas é que são selecionadas. Algum critério em particular? São em torno de 15 mil pessoas. Ok, uau. Mas é isso que leva este Gran Fondo. Eu não sei quais são os critérios, Diogo, eu confesso. Ok. Eu só me inscrevi, Aham. depois vi que tinha sido o meu nome sorteado o segundo ano consecutivo. E não pronto, podias desperdiçar a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade. Para mais uma subida longa, não é? Mais uma subida longa e, se possível, sem chuva. Pois, exato. Que desta vez seja sem Certo. chuva. Não fiz um mau lugar, por exemplo, eu acho que fiz 19ª Pois eu não te perguntei. da categoria, Muito bom. mas a chuva limita muito, portanto Claro, acho que ainda conseguia fazer um pouquinho melhor. Sem Vamos dúvida ver. que este ano vais conseguir melhorar, pelo menos o teu tempo, que é aqui o importante, sentir-te melhor, ser mais prazeroso. Sim, e com o indoor também me tem acrescentado, aliado à estrada. Estrada é horas, indoor Sentes que é algo tens evoluído? específico, acho que estou melhor que o ano passado, então vamos ver se conseguimos um lugar melhor. Sem dúvida que vais. Portanto, Olha, voltar comigo mesmo. é isso mesmo, Ana. Acho que essa é a mentalidade. Um ritual que tenhas antes de cada corrida? Eu não tenho nenhum ritual em específico, mas costumo pedalar com uma meia de cada cor. Ok, boa, interessante. Por acaso a Love costuma ter meias adequadas com os equipamentos, então lembrei-me, olha... Como tens preto, mais equipamentos, consegues misturá-los, não é? sim, meias pretas com brancas, ou branco com laranja, ainda não temos roxo, mas pronto, é assim uma brincadeirazita, dá para conhecer ao longe. Se tiver uma meia de cada cor, olha, vai Já aliar. sabem, vai aliar. Pronto, malta, dica, se quiserem saber onde vai a Ana no pelotão, vejam a ciclista de meias de cores diferentes. É isso. Alimentação favorita durante a prova? Durante a prova não há uma alimentação favorita, há aquela que é mais rápida. Qual os é? Géis... Tens algum gel favorito, seja marca, sabor? Não, Diogo, não. É o que eu tiver. Ok. Eu uso o que eu tiver. És bastante flexível. Sim, tento perceber em que momentos é que os devo ingerir. Isso é uma coisa que estudas antes? Sim. Pois. Programo o que vou fazer, o tempo que vou fazer e em que momentos usar. Já experimentei comer e numa prova é péssimo, mastigar, não dá muitas vezes, já me entalei, eu acho que não vale a pena. Pois. Então o gel é mais rápido. Principalmente se forem mini-fondos, não é? Vais não. ali no limite sempre. Sim, se bem que eu acho que nem sempre vou no limite, Ok. acho que deixo sempre assim alguma margem para poder respirar, poder sempre fazer algo melhor, mas tento não comer géis. Os géis é aquilo que tu acabas por ingerir mais. Prova que mais gostarias de fazer? Os Dolomites. Ok. Agora sem chuva. Em Itália, em Portugal, gosto muito de Douro. Ok. Pois, por acaso, era uma Douro. questão que eu tinha aqui para ti e acabei por me esquecer. No meio de tantos grão-fontes, o Douro é o teu favorito? O Douro é o meu favorito. E porquê? Porque é uma zona que me diz muito, o meu pai é daquela zona, Ok, espetacular. então acabo por ter alguma proximidade com o local e pelas paisagens. Então, Acho que as paisagens de Douro... Eu só fiz um grão-fundo e foi o do Douro e fiquei derretido com as paisagens. Sim. Eu fui em passeio ainda bem porque consegui desfrutar. e Este ano era contemplar muito bonito aquilo. o percurso. Sim, Muito. e o tempo contribuiu, portanto Sem dúvida. foi maravilhoso. E começava logo a subir,
que também Perfeito. acabou por não ser muito perigoso, não é? Falámos ali da questão do pelotão, por isso acho que tive uma ótima primeira memória. Se bem que cada granfondo tem a sua beleza, claro, e tem o seu perfil. Claro. E às vezes encaixamos melhor num perfil do que noutro. Certo. Mas acabamos por conhecer o país à conta dos granfondos. Isso é uma oportunidade fantástica, sem dúvida, e principalmente sítios bastante remotos. Olha, Ana, preferes ganhar uma prova, ou seja, ficar a primeira na geral, ou ir com os teus amigos em passeio fazer uma viagem pelas montanhas? Na minha opinião, eu prefiro sempre estar com amigos. Ok. Um pódio ou um lugar é um extra, e é bem-vindo. E mostra também o resultado do nosso esforço. Mas para mim nada substitui o lazer, a diversão com os amigos e o convívio. E a questão é que tu nos granfondos consegues fazer os dois, não é? Ganhas as provas e tens os teus amigos à tua volta. Sim, então sim, é és uma privilegiada. É verdade. Curiosidade, porquê é que tu achas que tens tanta gente a querer ajudar-te durante os granfondos e esses teus amigos? O que é que te faz de ti tão especial para eles quererem ir contigo? Olha, não sei. Se calhar esta pergunta tenho que fazer a eles. Eu acho que tens de fazer a eles. Da tua perspectiva, o que é que dirias? Mas eu não sei, eu acho que sou divertida e animada e também um pouco raçuda, então acabo por ter a companhia certa para vir comigo. Porque eles sabem que podem puxar um bocadinho que eu vou. Que tu vais, exatamente. E tu puxas por eles, certamente também. Também. Tu vês ciclismo, falavas há bocado, não é? Eu também vês, não é? Sim. Não é só o Marcos? Sim, também vejo. Qual é eu não percebo tanto de táticas, não é? Eu gosto de ver e aprender alguma coisa dali, mas táticas já é mais. Tens alguma inspiração no ciclismo, feminino ou masculino? Sim, tenho no ciclismo feminino, há duas atletas que gosto particularmente. A Juliette Labus, francesa, pela sua resiliência, acho que é uma atleta muito resiliente, e gosto da Puck Peters, também é uma atleta raçuda, acho uma miúda raçuda. Então, ou seja, aprendo um bocadinho das duas. E a última questão que eu tinha para ti é: o ciclismo numa palavra é raça para ti? Eu não quero influenciar, estou a brincar. Não, é bem-estar. Bem-estar. Boa. É saúde mental e pessoal. Isso é muito interessante. Sim. Eu acho que, se calhar, ao longo destas entrevistas, principalmente quando temos atletas como tu, acho que o foco acaba a ir muito para a paixão, pela performance, para a adrenalina e afins, e tu dás um ângulo interessante, que é: tu precisas de saúde, precisas de bem-estar, e usas o ciclismo como uma ferramenta para lá chegar. E eu acho que isso é muito inspirador. Sim, sim. E não é obrigação nenhuma. Há muitas vezes temos aquela obrigação. Temos de ir trabalhar, e isso é uma obrigação, mas para mim eu coloco o ciclismo como se fosse também uma tarefa do meu dia-a-dia. Nem que seja meia hora, mas tentar fazer um bocadinho. É aquele comprimido que precisamos naquele dia. Dá-nos um bocadinho mais de saúde, liberta-nos do stress do trabalho e acabamos... Às vezes não temos vontade. Sem dúvida. Eu às vezes não tenho vontade, mas quando acabo, olha, valeu a pena, até já passou o stress do trabalho ou a situação que nos deixou mais em baixo. E acaba por nos fazer sempre com bem. mais energia, nem que seja mental, não é? Sim, daí faz bem. Temos de dar o benefício da dúvida ao ciclismo. Eu concordo, e acho que sim. Mas é muito interessante fazê-lo com consistência. Eu digo isto porque muita gente continua só a fazer, vamos dizer, ciclismo uma vez por semana, vou dar aquela volta com os amigos, e eu sinto muita frustração às vezes quando falo com esse tipo de pessoas. E é porque eles fazem com tão pouca consistência que aquilo que eles ganham naquela volta com os amigos perdem durante o resto de toda a semana. Portanto, principalmente hoje, com soluções como o indoor, que te permite fazer o treino de forma mais eficiente, fazê-lo nem que seja 3 vezes por semana pode ser um empurrãozinho para teres a tal mais saúde e mais bem-estar, não é? Sim, porque eu penso assim, eu se tiver de tomar alguma coisa pela minha saúde, se tiver de tomar um comprimido todos os dias, esse comprimido é o ciclismo. É isso. Porque seja meia hora, seja 2 horas na bicicleta, consoante o tempo que eu tenho, eu faço. E acabo sempre melhor do que entrei. É isso. Saúde preventiva. Está feita a atividade, porque já vou trabalhar mais descansada. Claro. E mais cansada, assim, não me chateio tanto. Pois, e na verdade tu até trabalhas por turnos, portanto acabas por ter que conciliar aqui. É uma gestão. Esse é um desafio para ti também? É um desafio, mas tudo se encaixa. Tudo é possível encaixar, mesmo com turnos. No final do dia, prioridades, não é? Sim. Se gostamos disto, nós vamos arranjar tempo. Quem não quer arranja uma desculpa. É isso mesmo.
Eu acho que esse é o ponto importante. Olha, uma questão final. Ia-te perguntar aqui dicas ou questões aqui que tenhas para incentivar pessoas que já estão dentro do ciclismo, mas nunca participaram num Gran Fondo. Um Gran Fondo. O Gran Fondo ajuda muito a fazer, porque temos outras pessoas mais fortes ou menos fortes, com mais treino ou menos, mas acabamos por ter lá a presença de outras pessoas. Então isso acaba por motivar, estar com outras pessoas, ir-nos conhecendo. Hoje, agora chegamos àquele ciclista, dizemos olá, cumprimentamos e vamos continuando. Portanto, esta interação ajuda, ao contrário de fazer só de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, ou não participar. Participar ajuda. Depois o convívio no final, almoçar, é muito bom. Ou seja, é muito mais do que ciclismo só, acaba por ir ao componente social. E se calhar pode ser uma ótima alavanca para as pessoas, ou seja, olhando um bocadinho naquilo que aconteceu para ti, aquele primeiro Gran Fondo foi uma marca, foi uma alavanca para te catapultar para onde estás hoje, ou seja, uma pessoa com tanto ciclismo, com tanta consistência, com tanta raça também, não é? Sim. Porque aquele espírito competitivo no meio de tanta gente acabou por te impulsionar para onde estás hoje, não é? Sim, claro que se no nosso íntimo nós já quisermos, vamos fazer independentemente de se corre bem ou não. Depois também tenho pessoas à minha volta, amigos que gostam de ver os meus feitos, que me dão os parabéns. Os genuínos, a gente percebe, não é? Os parabéns genuínos, e essas pessoas à minha volta acabam por contribuir para que eu continue a ser melhor do que ontem. E estarem interessados em mim, então, como é que correu a prova, como é que te sentiste? É bom ter essas pessoas também do meu lado e a querer saber. Ótimo, Ana. Olha, muito obrigado também pelas tuas partilhas, obrigado também pela inspiração e pela pessoa que és no teu dia-a-dia, e espero que continues com a mesma energia, com a mesma paixão pelo ciclismo, com a mesma raça que te define, porque hoje são 60, mas eu tenho a certeza que muito em breve vão ser 100 e 120 e por aí fora. Exato. E que no meio disso tudo possamos também fazer alguns Gran Fondos em conjunto. Ana, era ótimo. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por me receber. Nada. Foi um gosto. É sempre um gosto. E a vocês que estão em casa, vemo-nos para a semana. O Marcos mandou-me a diferença de pulso, ou seja, quando ia em grupo, lá no pelotão a ser aspirado, ele não subia os 110, 115. Certo. Mas depois no regresso aquilo... Ele ia sempre à frente, claro. Foi espetacular para esticar as pernas. E apanharam vento pela frente, depois também para cá. Apanhamos vento, sim. Vinha assim do oeste, mas sim, ainda apanhamos. Mas com ele e com o Paulo ali à frente. Mas ele no domingo foi fazer um treininho... Foi. O Marcos? Sim. Ele, o Manel e o Bala. Exatamente. Eu também já vi na internet isto, mas nunca... exatamente, dicas para gravar. Bastão. Eu posso... Isto é muito bom. A melhor coisa são os fatos. É que isto é fato, não é? Mas se for calção mesmo com a fita, é só enrolar. E facilmente guardamos vários equipamentos onde pensamos que não havia espaço. Tu dobras assim. A minha mulher só quer deitar fora. Sim. Só quer deitar fora. Dobra assim. Eu mesmo depois deles lavar e secar, eu sou muito metódica, então meto logo nas saquinhas deles e tudo. Assim, depois consigo eles arrumar. Exatamente. Ótimo. Espetacular. Alta. Eu já não tenho microfone. Pois, já não está com o Não, mas microfone. deu para ver É. como Dobrar um dobrar. Exato.